Amamos a vida não por estarmos habituados a ela, mas ao amor. Há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre também alguma razão na loucura. O filósofo Friedrich Nietzsche, em seu Assim Falava Zaratustra, sugere que a paixão é o verdadeiro motor da nossa vontade de viver. Essa loucura não é um defeito, é justamente, porém, que confere à vida certo tempero, o que confere a nós um sentido de viver. No meu primeiro vídeo do canal, falei sobre filosofia do amor a partir de dois filósofos, principalmente Platão e Spinoza. Ao longo do vídeo, entretanto, eu falei vários outros nomes, Lysias, Bauman, Byung-Chul e Nietzsche. No vídeo de hoje, eu quero abordar duas coisas que eu amo muito. Primeiro, o Nietzsche, que é meu filósofo predileto, e simplesmente mais bem executado anime de romance de todos os tempos, Kaguya-sama Love's War. E vou falar principalmente sobre o especial de Kaguya que se passa após o final da última temporada até por volta do Natal na série. Já vou adiantar que se você jogar no Google ou no YouTube as palavras Nietzsche, filosofia e amor, você vai encontrar muitos vídeos que falam sobre amor fati. Esse não é o foco desse vídeo, pelo contrário, eu estou usando 6 obras do Nietzsche, todas em descrição, para falar a fundo sobre a visão dele sobre amor. Vou inclusive deixar em tela os trechos do original para quem quiser pausar e ler. E para quem nunca viu o anime, a sinopse dele é bem tranquila de entender. Kaguya-sama wa Kokorosetai Tensai Tachi no Renai Sou Neisen. Esse título enorme da versão em japonês, não tão enorme quanto outros por aí, pode ser traduzido quase que ao pé da letra como: a senhorita Kaguya quer que lhe confessem a batalha mental do amor entre dois gênios. Kaguya-sama Love's War é uma comédia romântica de estratégia que se passa na prestigiada Academia Suishin. Nosso foco são os integrantes do conselho estudantil, Chika, Miko, Ishigami, mas especialmente Miyuki Shirogane, o presidente do conselho, um aluno muito inteligente de origem mais simples, e Kaguya Shinomiya, a vice-presidente, herdeira de uma das famílias mais ricas e influentes do Japão, uma gênia em quase tudo que faz. Como o primeiro episódio já deixa claro, os dois personagens são profundamente apaixonados um pelo outro, mas são orgulhosos demais para admitir isso. Eles acreditam que quem se apaixona por outra pessoa perde uma luta imaginária, e mais ainda, quem se confessa primeiro perde ainda mais. O anime então é uma série de batalhas mentais, onde Kaguya e Shirogane usam de inteligência para tentar forçar um ao outro a se declarar, sem que eles precisem ceder primeiro. E o anime é basicamente isso, várias batalhas e planos psicológicos, alguns muito elaborados, para tentar fazer o outro se confessar mesmo que indiretamente. Os personagens agem desse jeito por vários motivos. Eu disse orgulho porque é o que diz a própria sinopse do anime oficial. Mas, pessoalmente, eu acredito que seja muito mais com o objetivo de fazer o outro vê-lo como alguém mais forte, como a série vai explicar mais pra frente. Shirogane lutou tanto para chegar no primeiro lugar da academia, justamente para conseguir passar Kaguya e fazer com que ela o notasse. Kaguya, por outro lado, além de ser uma Shinomiya, precisa fazer o possível para manter a pose como uma pessoa da elite. Nietzsche dizia que as mulheres possuem a natureza de Proteu. Proteu é um daqueles deuses menores da mitologia grega, que aparece na Odisseia de Homero. Proteu possui a habilidade de mudar de forma constantemente, podendo se transformar em praticamente qualquer coisa que desejasse. Para Nietzsche, as mulheres são parecidas com Proteu. Por causa do amor, elas se transformam naquilo que a pessoa que elas amam esperam. Isso, entretanto, eu atribuiria a ambos os gêneros, inclusive o masculino, não só as mulheres, como fez Nietzsche. Uma das coisas mais importantes no amor é a aparência. Existe visivelmente uma visão romântica do amor que diz que o amor é algo puro, quase divino. Mas é justamente isso que Nietzsche discorda. Por amor, somos grandes infratores da verdade, diz ele. Somos grandes ladrões de ilusões. O amor faz parecer ser verdade o que não é, distorce nossa percepção do que é real. E isso não ocorre exatamente por uma questão de falsidade. Tanto Shinomiya quanto Shirogane negam a verdade em alguns sentidos, porque não confessam seus sentimentos, ao menos não inicialmente. Essas aparências que tentamos emplacar para o outro podem, pelo contrário, ser o sinal do quanto valorizamos a pessoa. Não à toa, a ilusão é parte essencial do amor. Diz ele que o amor é o estado em que as pessoas mais veem as coisas como elas não são. Transfigura a realidade e tenta adocicá-la. Nietzsche tem uma frase engraçadíssima onde ele diz que os míopes se apaixonam. Isso porque ele quer dizer que o amor é em grande parte uma cegueira ou uma miopia autoimposta. A paixão depende de uma ilusão estética, mesmo que temporária.
porque superestimamos aquela pessoa amada. Para uma pessoa mais idealista, o amor e a ilusão são coisas opostas, mas para o Nietzsche, uma coisa sustenta a outra. O amor para ele é um sentimento egoísta. O amor envolve interesses e ego. Mas essa visão não é pessimista. Para ele, o amor é egoísta porque ele vem de um impulso que nós temos de preencher o nosso ser, que é um ser vazio. Chamamos de amor é, na verdade, o mesmo impulso de cobiça. O amor é naturalmente imoral. Por isso, nós devemos reconhecer que, no fundo, nós amamos muito mais o próprio desejo do que aquela pessoa que a gente deseja. E aqui eu vou lembrar um pouco do primeiro vídeo do canal. Muito antes de Nietzsche, Aristóteles desenvolveu um conceito fundamental da filosofia, a ideia de ato e potência. Para ele, todos somos ato, ou seja, uma coisa real, concreta que está ali. Mas também somos potência, ou seja, temos a possibilidade de ser algo a mais, de nos tornarmos algo que ainda não somos. Por exemplo, na série, Shuragana diversas vezes se mostra péssimo em atividades que envolvem artes, música ou esportes. Porém, ele tem o potencial de aprender tudo isso. É por isso que quando a Fujiwara ensina ele algum esporte, ela faz com que ele torne inato aquilo que antes ele só era em potência. Ocorre que o Nietzsche desenvolveu uma ideia muito parecida chamada vontade de potência. O próprio Zaratustra fala que devemos amar o distante. Amar significa buscar o futuro, aquela potência que está por vir. O conceito de amor em Nietzsche, então, é a busca pela afirmação da própria vontade, nossa. Por isso não pode ser desinteressado e é naturalmente egoísta, porque o amor é muito além de uma transição de ato-potência. Trata-se de uma força interna nossa para crescermos e nos superarmos. Por ser basicamente um princípio básico da realidade, é que Nietzsche fala que devemos ter como objetivo tornarmos quem nós somos, tornarmos essa vontade de potência interna. Esse é um impulso do qual não podemos fugir. E quando Nietzsche diz que o amor é egoísta, ele não está sendo pessimista ou falando mal, mas explicando que existe sim um interesse quando vamos amar. Um outro autor famoso que eu também falei no último vídeo é o Spinoza, e ele fala sobre os relacionamentos amorosos de uma forma muito importante, mas não só dos relacionamentos amorosos, das nossas relações uns com os outros. Para ele, é nos relacionamentos que nós podemos crescer e afirmar essa potência. Shinomiya, por exemplo, só se abre para os outros na escola, forma amizade, se torna alguém mais feliz, porque o Shirogane a fez se abrir. Amar é se alegrar com algo que aumenta a nossa potência de existir, a convivência com o outro que nos faz crescer e nos tornarmos mais. E é por isso que Nietzsche exalta o egoísmo presente no amor. Nietzsche chega a falar algo muitíssimo parecido com Spinoza e diz que o amor é compreender que o outro é um ser vivo e se alegrar com isso, se alegrar com alguém diferente. Esse sentimento egoísta que chamamos de amor cumpre um propósito. É daí que vem a frase mais famosa do Nietzsche sobre o tema. O que se faz por amor sempre acontece além do bem e do mal, porque queremos parecer sermos melhores para aquela pessoa. E é exatamente essa atitude e que é transmitida na filosofia de Kaguya e Shirogane. O que se esconde é o medo de ser visto como um todo, seus próprios defeitos sendo expostos por outra pessoa. Não à toa, Shirogane se esforça tanto nos estudos e se coloca numa máscara de gênio porque ele quer que a Kaguya ame a pessoa que ele inventou. Ele não quer mostrar para ela as falhas que a Fujiwara conhece. Kaguya também queria se fingir uma deusa, fria, perfeita, com aquela Kaguya de gelo. Ninguém quer se colocar naquela posição de fraco. Ninguém quer se mostrar para o outro uma pessoa frágil. Essa é a continuação da terceira temporada que comentei, eu quero falar nesse vídeo. Se chama O Primeiro Beijo Nunca Termina. Esse arco se passa durante o Natal e imediatamente após o festival cultural, e foi lançado primeiro como filme, depois adaptado em 4 episódios. Esses 4 episódios, falando genericamente para não atrapalhar a experiência de ninguém, se concentram no desenvolvimento do relacionamento dos dois personagens, enquanto eles tentam descobrir o que significa estarem oficialmente juntos. Os dois personagens no arco do festival cultural se beijaram, mas por causa da confusão, nem sequer oficializaram o relacionamento dos dois como um namoro. Isso deixa os dois personagens principais extremamente confusos, e é justamente com isso que a Kaguya tem um sonho, onde suas personalidades acabam brigando, e a parte dela mais fria e lógica, a Kaguya de gelo, acaba assumindo o controle.
Com isso, a Kaguya tenta várias vezes forçar o Shirogane a tomar alguma posição sobre o relacionamento dos dois, mas de uma maneira extremamente indireta, teimosa e impossível de entender. Com essa dificuldade da Kaguya de gelo de expressar emoções, isso faz parecer com que a Kaguya, muito pelo contrário de estar tentando se aproximar dele, esteja se afastando. Isso faz o Shirogane se preocupar muito mais com as próprias inseguranças, especialmente o medo de não ser bom o bastante para ela. Tanto é que o Shirogane acaba desmaiando de exaustão. É ali que a personalidade da Kaguyazinha concilia esse lado da Kaguya de gelo que estava reprimido. Enfim, muitas vezes a gente tenta apagar quem somos para nos adequar aos demais. O Nietzsche fala isso, ele fala que a gente tenta criar uma peça teatral, confusa e impenetrável, porque temos a ilusão de que o amor torna as pessoas iguais, e por isso escondemos quem nós somos e servimos ao gosto do outro, porque temos medo de ser desprezados, já que o ser humano é muito sensível ao desprezo dos outros. Nessa peça de ver quem se declarava primeiro, a declaração é um problema, porque quando ela ocorre também uma mudança. E no âmbito do amor, as mudanças são perigosas. Nietzsche diz que o amor traz consigo um pensamento cruel. A ideia central é dizer que se pudéssemos escolher congelar aquele momento, preferiríamos isso do que arriscar uma mudança nesse jogo do amor. Mas há um porém, e é isso que a Kaguya percebe no final desse arco. Terminamos os 4 episódios com um beijo muito menos épico do que comparado ao final da série, mas muito mais sincero. O amor é dualidade, é tratar essas duas vontades de potência como sujeitos separados, únicos e perfeitos por si só, sem precisar exatamente do outro para completá-lo. O amor se torna então para o Nietzsche o amor fati, o amor ao destino. Essa é a fórmula que o Nietzsche tem para a grandeza do ser humano. Significa não apenas suportar essas diferenças ou o que é necessário e terrível na vida, mas ativamente amar as diferenças, amar os defeitos e desejar que as coisas sejam assim, como elas são, sem querer ficar corrigindo imperfeições no outro ou em você. É amar o fato de que o Shirogane é inseguro e muitas vezes medíocre fora dos estudos. Amar o fato de que a Kaguya é orgulhosa, complexa e de um mundo social completamente diferente do dele. Ao final, o amor pro Nietzsche e pra Kaguya e pro Shirogane é a coragem de dizer sim a tudo que existe de complexo no outro. Vou repetir a mesma frase dos últimos vídeos. Eu consegui com o YouTube finalmente ter membros e habilitar a função para vocês darem um hype no vídeo. Essa função de hype é de graça e vai ajudar muito aqui no canal. Eu fico agradecido para quem puder contribuir. Em breve eu colocarei alguns conteúdos exclusivos dos membros do canal, eu prometo isso. E pedir desculpas para todo mundo que estava acompanhando o canal. Eu fiquei 2 meses sem postar vídeos por vários motivos. Tive problema com o microfone, que foi literalmente atropelado por um ônibus. Algumas coisas da faculdade que eu tive que cuidar. Mas agora, entrando de férias, eu vou produzir vários conteúdos, adiantar o processo e facilitar as coisas aqui pro canal. Inclusive, porque o que mais dá trabalho para os vídeos são as pesquisas. Geralmente eu uso um anime inteiro para produzir um vídeo único de 15 minutos. Isso quando eu não uso vários animes. E como eu disse nesse vídeo, eu usei mais de 6 livros diferentes do Nietzsche. Porque ele é um autor que escreve de uma forma que não é sistemática. Ele não tem um texto único sobre amor. Ele tem vários textos, muitos deles muito poéticos. E os temas aparecem meio jogados em várias obras. Por outro lado, como eu disse, ele fala muita coisa. Então, talvez eu tenha falado muito mais do Nietzsche do que sobre Kaguya-sama em si. Mas eu acho que a série transmite exatamente a filosofia que ele quer transmitir. Esse é meu romance predileto. Meu segundo lugar no ranking de comédias em animes. E meu terceiro dos top animes que eu já assisti na vida. Agradeço muito a quem ficou até aqui. E até mais.